pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho eu vou contar um pouquinho da minha história, de como foi esse processo antes de começar a namorar com o Johnny, né? Pra quem não sabe, a gente fez um vídeo, a gente vai colocar no card aqui em cima, de como que a gente se conheceu, como que foi essa primeira fase da amizade. E agora a gente vai falar então um pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre como a gente começou esse processo do namoro. Se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário, se você concorda, se você não concorda, se aconteceu alguma coisa parecida com você, e escreva, claro, com muito amor, porque é assim que a gente fala com vocês. Então vamos lá! Em 2006, eu e o Johnny fomos da mesma sala lá no colégio, o Colégio Batista Mineiro, e a gente estava no terceiro ano, que era o último ano do colégio, e a gente tinha muitas aulas, né? A gente estudava de manhã e de tarde, às vezes até pegava uma parte da noite, então a gente se aproximou muito. A gente até, inclusive, fez uma banda, porque a gente gostava, né, de música, então a gente juntou com outras pessoas da sala que também gostavam e acabamos formando uma banda, e foi super legal aquela época. A gente já contou um pouquinho no vídeo anterior. Aí eu me aproximei muito do Johnny, a gente era muito amigo, conversava demais. Eu lembro até que teve uma época que a gente até matou a aula uma vez só pra ficar conversando. Minha mãe hoje já sabe, mas na época eu não sabia não. Eu lembro que nessas conversas o Johnny, ele me pediu um conselho. Ele falou assim: eu queria muito um conselho da sua parte, porque eu tô gostando de uma menina lá da minha igreja e tal, né? O que eu faço pra conquistar ela? E na época, assim, eu já tava, assim, interessada no Johnny e tal. Fiquei meio bolada, mas fingi de boba. Falei, não, vamos ajudar o menino, coitado. Aí eu falei, leva ela pra, sei lá, pro cinema, dar bombom, mulher gosta dessas coisas, né? Então faz as coisas que mulher gosta. Eu acabei então ajudando ele, apesar de ficar meio, né, poxa, por que não é comigo? Mas tá bom. A gente continuou a nossa amizade e tal, eu continuei achando ele interessante, começando a gostar dele. E mais pro meio daquele ano, eu não me lembro, talvez maio, junho, não me lembro direito. Eu venho de um contexto cristão, o Johnny também é cristão. Eu faço parte da liderança da minha igreja. Na época, né, eu também era líder da igreja e tudo mais, e a gente foi para uma reunião de líderes. Então eram só pessoas que eram da parte da liderança da nossa igreja. Em um determinado momento, o pastor, ele falou assim, vamos orar uns pelos outros, então a pessoa que tá aí do seu lado pode orar com ela, né, e se você tiver algum pedido de oração e tudo mais. E aí então a líder que estava ao meu lado, eu não conhecia ela de conversar, mas conhecia ela de vista, sabia quem ela era. Ela então falou, vamos orar. E aí ela me puxou pra orar, fez uma oração, e no final ela falou assim, olha, Deus tá me dando um recado pra te passar. E eu falei, uai, tá bom, pode falar. E ela então me disse que Deus estava falando com ela, que a pessoa que eu estava gostando não era de Deus pra mim, que era então pra eu esquecer aquela pessoa. E na hora assim, eu fiquei meio bolada, eu falei, não, que chato, né? Poxa, o Johnny é uma pessoa tão legal, eu gosto tanto dele. Mas, assim, eu entendi o que ela quis dizer, falei obrigada, né, e tudo mais, mas eu quis ignorar. De uma certa forma eu ignorei um pouco o comentário e continuei gostando do Johnny, né, e a gente então sempre conversando, muito amigos e tal. Até lembro que antes das férias de julho, a gente teve uma última aula, e era um aulão, assim, juntaram todas as turmas do terceiro ano, e eu e o Johnny não paramos de conversar, a gente ficou conversando aquele último dia inteiro. A gente entrou de férias, eu fiquei nas férias assim pensando sempre no Johnny e tal, né, será que... Porque eu sou uma pessoa muito romântica, então quando eu gosto de alguém eu fico pensando, será o fulano e tal. E quando a gente então voltou das férias de julho, na primeira semana, eu lembro que foi numa quarta-feira, o Johnny já virou e falou assim, precisamos conversar. E eu até, né, nossa, que será? Fiquei pensando, será que ele vai se declarar? Será que ele vai falar que gosta de mim também e tal? E quando a gente começou a conversar, ele falou assim, olha, você lembra que no começo do ano eu falava que eu tava gostando de uma menina da minha igreja e tudo mais? Eu falei, não, claro, lembro, né? Até te ajudei a, sei lá, conquistar ela. E ele falou assim, pois na verdade, eu não gostava dela não. Eu tava gostando era de você. E aí eu fiquei
fiquei assim, né? Nossa, tá bom. E ele falou, olha, mas como eu vi que você não demonstrou nenhuma reação, né? Que você não achou interessante quando eu falei que eu tava gostando de outra pessoa, você não... Enfim, né? O que ele queria? Que eu chorasse na frente dele? Mas, enfim. Como eu não tinha demonstrado nada de que eu não gostava dele, ele de fato resolveu investir nessa outra pessoa que era da igreja dele. E assim, é uma pessoa, uma gracinha, maravilhosa ela, parece uma Barbie, de tão maravilhosa que ela é. E aí ele falou, né, que nessas férias ele se aproximou muito dela, e então que eles estavam meio que com um compromisso, não de namoro, mas eles estavam orando e buscando de Deus pra um dia chegar a namorar. Então, o que o Johnny queria com aquela conversa era, primeiro, depois que ele me contou tudo, ele falou assim: eu queria saber, você gosta de mim? Gente, que homem que faz esse tipo de pergunta? Meu Deus! E aí, né, eu não queria mentir e tal, não gosto dessas coisas. E assim, quase que eu não falei, mas falei, né? Então tá, vamos falar. Falei, gosto de você e tudo mais. E ele falou assim, eu tô te contando essa história porque eu já sabia que você gostava de mim. E eu queria te liberar pra você não ficar presa a mim. Olha, gente, que romântico. E aí, na hora eu engoli seco, né? E eu falei assim, ah, tá bom, obrigada. E logo depois que a gente teve essa conversa, eu lembrei da tal profecia daquela mulher, né? Que ela falou que não era de Deus pra mim. E eu fiquei pensando, gente, será que aquela mulher tava certa? Será que era pra eu parar de gostar do Johnny, pra eu não sofrer, pra eu não achar ruim? Enfim, né, 1 milhão de ideias na minha cabeça. E então, desse dia em diante, eu falei, eu não vou mais pensar no Johnny, né, eu não vou mais criar nada na minha cabeça, porque não é de Deus pra mim. Então eu tomei aquela palavra daquela mulher pra minha vida, né? E eu entendi que realmente Deus havia falado comigo e eu que não queria escutar. Passou um tempo, né? Eu acabei me comprometendo também a orar com uma outra pessoa e tudo mais. Acabou que não deu muito certo. No ano seguinte a gente decidiu que não ia mais orar, que não ia dar muito certo. Acabei gostando de uma outra pessoa. Gente, eu sou uma pessoa muito apaixonada, vocês estão vendo, né? Nossa, meu pai amado, não vou nem contar quantos meninos que eu já me apaixonei. Você é assim? Porque tem gente que não é assim não, né? Tem gente que custa apaixonar, mas tem uns que se apaixonam assim, já viu? Oh, meu pai, eu sou assim. Eu era, né? Eu não posso ser assim mais. Sou casada agora, gente. Não dá, não. Mas aí, eu me apaixonei por uma outra pessoa que era muito amigo meu lá da igreja e tudo mais, mas não era recíproco. E eu também não havia declarado nem nada, mas ficava naquela coisa, né? Ai, será que vai dar certo e tal? Então, quando foi no meu aniversário de 18 anos, que foi em 2007, em julho de 2007, o Johnny decidiu fazer uma festa surpresa pra mim. Depois ele vai contar a versão dele, porque ele vai contar, né, que com a outra menina lá não deu certo e tudo mais. E na verdade nem é spoiler, porque nós hoje somos casados. Mas ele vai contar a história dele, então eu tô só passando pro meu lado. Quando eu fiz 18 anos, o Johnny então decidiu fazer uma festa surpresa pra mim, minha primeira festa surpresa. Eu nunca tinha ganhado uma festa surpresa. E foi muito engraçado que naquele ano eu ganhei 3 festas surpresas, né? E a primeira delas foi feita pelo Johnny. Foi bem simplesinha, a gente foi pra um restaurante, de repente apareceu um bolo, eu, nossa, que isso? Na minha outra festa surpresa, né, na minha segunda festa surpresa de 18 anos, foi num prédio de uma amiga muito querida, Maria Clara, te amo. Foi no prédio dela e tal, e o Johnny foi também, foi convidado. E ele me escreveu uma carta, e nessa carta, eu não me lembro se ele pediu pra eu ler depois, mas obviamente eu não li lá no meio de todo mundo e tal, tinha muita gente, aquela foi realmente uma festa mesmo, que tinha muitos convidados, e aí tinha muita gente, eu falei, não vou ler não. Quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela carta e comecei a ler, e na verdade, era uma carta que eu tinha entregado pra ele, logo depois que ele pediu pra eu
não continuar gostando dele porque ele estava comprometido com outra pessoa. Então, na verdade foi o seguinte, eu escrevi essa carta falando, que bom que ele tava bem, que ele tava se envolvendo com outra pessoa, pra ele ficar tranquilo comigo, que eu ia seguir minha vida. E o Johnny, ele tinha talvez ainda tenha, uma convicção de que homem e mulher não podem ser amigos. Assim, amigos muito, muito chegados, né? Melhores amigos. Ele acha que isso não é uma verdade, que isso não acontece, que sempre existe um interesse por trás, e se não existe num primeiro momento, logo depois passa a existir esse interesse, talvez de ambos os lados ou de um lado só, mas que ele não acredita numa amizade genuína entre homem e mulher, uma amizade profunda, né? Coloca aí nos comentários se você acredita ou não, isso aí é polêmico. Então, naquela carta, foi como se fosse uma carta de despedida, porque já que ele não acreditava em amizade entre homem e mulher, e ele falou que estava gostando de outra menina, me liberando de gostar dele, então eu fiz uma carta liberando ele da gente ser amigo, porque, né, não faz sentido. Se ele não acredita em amizade entre homem e mulher, então ok, então você tá falando aqui que a gente não vai ser mais amigo. Então eu tinha escrito essa carta pra ele, e aí ele me devolveu, então, quase que um ano depois, ele me devolveu essa carta com comentários dele. Então eu falava lá algumas coisas e aí ele foi e escreveu por cima e me devolveu essa carta, né? E no final ele falando que ele queria muito me conquistar, que ele tentou, né, tentou um relacionamento com aquela menina da igreja dele, mas que não deu muito certo, e ele voltou a gostar de mim, assim, ele voltou a querer estar perto de mim, e ele queria que eu me abrisse a essa possibilidade e tudo mais. Ele ainda falou assim, tem muitas pedras ainda pra rolar, tem muita coisa ainda pra acontecer e tudo mais. Quando eu li aquela carta, num primeiro momento foi tipo assim, nossa, coitado, mal sabe ele que Deus já me falou que não vai rolar, coitadinho. E aí, logo depois dessa festa, a gente combinou de ter uma conversa numa pracinha aqui perto de casa. E beleza, então partiu conversar, partiu trocar uma ideia, né? Não excluí ele dessa possibilidade de conversar comigo, então vambora, né? Ele era meu amigo, assim. Talvez ele não me considerasse amiga, mas eu considerava ele amigo. Então a gente foi pra pracinha, ele foi falando, né, que contou um pouco da história dele, né, com a outra menina, e falando que ele tava pensando muito em mim e tudo mais. E aí ele foi contando, né, que não tinha dado certo e tudo mais, e que quando acabou tudo entre eles, que ele ficou pensando muito em mim, como que a nossa amizade era legal, como que a gente se conectou, como que foi muito gostoso isso, né, e ele queria poder aprofundar um pouco mais. Então a gente começou a conversar na pracinha, e ele foi falando que queria investir em mim, que gostava muito de mim, e que ele queria que eu desse uma chance pra ele. E eu falei, Johnny, gracinha, tchutchuco, né, assim, não vai rolar, porque Deus já me falou, Deus já falou comigo e tal. E aí eu contei a história toda daquela época e tudo mais. E ele falou, mas eu não acho que é de Deus, né, eu acho que essa moça aí, sei lá, enfim, ora na sua casa aí pra ver se é de Deus. E eu fiz, tô assim, tá bom, vou orar. Mentira, não orei nada, mas falei com ele que eu ia orar pra ele ficar quieto e tal, enfim. Só que ele levou a sério esse negócio que eu ia orar. E aí depois ele perguntou, e aí, Gabi, você orou? Como é que tá sendo? Você tá sentindo que é de Deus mesmo e tal? E eu falei, John, não tem resposta não. Aí, né, passou uma terceira vez, nós encontramos 3 vezes na pracinha, o menino é insistente, né, e aí ele falou, e aí, e agora? Deus já te falou alguma coisa? E eu falei assim, John, deixa eu te explicar. Eu acredito que o que essa moça falou é de Deus. E eu não gosto de você, eu gosto do fulano de tal. Dei nomes pra ele procurar no Orkut, aquela época era Orkut que bombava. Dei nomes. E eu falei assim, eu gosto do fulano de tal, não gosto de você, e eu acho que não vai rolar. Desculpa. E aí o Johnny ficou meio triste e tal, e ele falou assim, tá bom, mas como a gente é amigo, eu vou ter um culto especial lá na minha igreja e eu queria que você fosse, vamos? Aí eu pensei, gente, eu já dei 3 foras no menino,
vou falar que não vou no culto? Tá bom, vamos no culto. Passou um tempo, eu cheguei lá no culto. Não sei o que aconteceu, gente, mas meu coração deu um... Que é isso, aquele menino? E parece que voltou aquilo que eu tinha vivido no terceiro ano. E eu achei estranho, eu ainda fiquei pensando assim, para com isso, menina. Você gosta do outro? Para de pensar nele. E achei aquilo muito esquisito, uma sensação estranha. Mas fiquei quieta. E inclusive, só um parênteses, lá na pracinha, a última vez que eu falei com o Johnny que não ia rolar, eu falei assim, ô querido, né, se mudar alguma coisa dentro de mim, você vai ser o primeiro a saber. É um compromisso que eu faço com você, né? Se eu ver que de fato eu tô gostando de você, eu vou te contar, tá bom? Vamos ficar assim, combinado, tchutchu. E aí então, quando eu cheguei lá, aconteceu esse alvoroço todo, né? Mas eu falei assim, não, eu acho que isso aqui é coisa de momento, isso não é uma verdade, não tô gostando dele não, né? Enfim, eu gosto do fulano de tal. E aí, quando foi mais um pouquinho tempo depois, o Johnny me fez uma surpresa. Só pra vocês entenderem, a gente não era da mesma igreja. Então eu fui na igreja dele e agora ele foi na minha igreja de surpresa, assim, cheguei. E na hora que eu vi ele, de novo. Só um negócio, não foi de surpresa não. Depois do curso de missões, você tinha falado pra eu ir lá na sua igreja. A gente combinou um dia e eu fui. E eu fui muito a contragosto, porque você já tinha me dado 1 milhão de foras e tudo. Você quer que tenha isso no vídeo? Pode. Ele tá se defendendo aí, galera. Enfim, quando ele foi na minha igreja, eu ouvi, eu fiquei, como assim? E aí aquelas emoções todas de novo e tal, e eu achei aquilo muito esquisito. E ele sentou ao meu lado, né, no culto, e durante o culto eu ficava toda hora, eu falo ou não falo, eu falo ou não falo, porque eu tinha prometido pra ele que eu ia falar. E eu ficava, eu falo ou não falo? E aí, de repente, eu falei assim, Johnny, no final do culto vamos conversar? E aí eu, nossa, que burra, inventa outra história, sei lá, finge que você quer conversar sobre a vida, filosofia, blá blá blá. E aí, quando a gente, então, terminou o culto, eu não tinha conseguido inventar uma história, né, e eu pensei, cara, vou ter que ser verdadeira com ele, mas ele precisa saber que eu não tô gostando dele. Então eu conversei com ele e falei, Johnny, eu só quero te contar que alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não estou gostando de você, mas algo está diferente. Na hora ele deu um sorrisinho, mas um sorrisinho que me deu vontade de dar um soco na cara dele. Tira esse sorriso da boca, menino. E aí, então, eu comecei a orar. Então, desse momento em diante, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Ele é pra eu gostar desse menino ou não é? Ele é de Deus ou não é de Deus? Eu me lembro que um pouquinho tempo depois eu tava fui deitar pra dormir. E sabe quando você deita e os pensamentos ficam na sua cabeça, babá? E eu deitei pra dormir e os pensamentos só ficavam em Eclesiastes 3. Pra quem não sabe, Eclesiastes é um livro que está dentro da Bíblia e o capítulo 3 ele fala sobre tempo determinado, que existe tempo para todas as coisas na vida. Todas as coisas têm um tempo. Então tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para tudo. E eu ficava com aquela palavra ali na minha cabeça, deitada, e eu levantei e falei assim, se eu não ler esse negócio, eu não vou conseguir dormir. Eu lembro que, a minha prima morava comigo na época, eu não queria acordá-la, eu entrei no banheiro, acendi a luz, abri Eclesiastes 3 e comecei a ler. E de repente me veio uma certeza muito grande no meu coração, como se fosse a voz de Deus mesmo falando comigo, que aquele era o tempo que Deus tinha determinado para eu começar um relacionamento com o Johnny. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu ainda não tinha consolidado esse gostar do Johnny, só tava meio esquisito dentro de mim. E, poxa, aquela mulher não tinha falado que Deus tinha falado, mas aí parece que Deus tá falando que agora entende? Parece que Deus é confuso, né? E aí então eu conversei com o Johnny, compartilhei essa palavra com ele, e ele também me compartilhou uma palavra que Deus tinha dado pra ele, e eu entendi, sim, é de Deus, então tá, se Deus tá falando que é tempo de começar um relacionamento com você, vamos namorar. E aí a gente começou então o nosso relacionamento, nosso namoro, né? Eu não estava perdidamente apaixonada por ele naquele momento. Hoje eu sou completamente apaixonada pelo Johnny, mas na época eu não estava, né? E eu hoje costumo brincar
falando que eu comecei meu namoro por obediência a Deus, né? E que hoje eu colho muitos bons frutos, né? Frutos excelentes, frutos assim, maravilhosos na minha vida pessoal, na minha vida enquanto esposa e na minha vida enquanto mãe também. Né? E o objetivo também desse vídeo não é só contar uma história, mas também contar um aprendizado. E é algo que é muito sério que eu queria compartilhar com vocês. É que não só no meio cristão, mas em qualquer meio, em qualquer religião que você tiver, sempre vai ter uma pessoa que vai querer te dar um pitaco e falar que foi um ser maior que falou. E às vezes essa pessoa não está falando por maldade. Às vezes a pessoa realmente acha que Deus, o Deus que ela segue, ou a voz que está na cabeça dela foi algo divino, né? Muitas vezes as pessoas falam isso, talvez até querendo o seu bem. Elas não estão querendo o seu mal. Então entenda que não é por maldade. Às vezes viu, gente? Porque tem muita gente má nesse mundo. Mas muitas vezes não. Às vezes a pessoa só tive um sentimento aqui, acha que foi Deus e aí fala. Só que o problema não é a gente receber essas palavras, né? Aquela moça falou que o Johnny não era de Deus pra mim. Ok, o que eu tinha que ter feito naquele momento? Orado, falar, Deus, o Senhor falou com essa mulher mesmo? Ou é coisa da cabeça dessa mulher? Né? Essa palavra, eu preciso recebê-la pra minha vida ou não? Muitas pessoas, elas buscam orientações divinas por meio de outras pessoas. Aqui eu vou falar no meio cristão, porque eu acredito em Deus e eu acredito em Jesus Cristo. E quando Jesus veio, ele quebrou ele falou assim, quer saber? Vamos acabar com essa bagaça. Aqui agora não tem mais você procurar o fulaninho para saber o que Deus quer, não. Quando Jesus estava lá na cruz, e aí o véu se rasgou, que a Bíblia fala, isso é um simbolismo no sentido seguinte: Deus não vai falar só com aquela pessoinha ali que entrava por trás do véu, não. Deus agora vai falar com todo mundo. Então Deus fala comigo, Deus fala com você. E muitas vezes a gente, para se esquivar de talvez buscar Deus, de talvez falar, Deus, fala comigo e tal, a gente procura outras pessoas. Então o objetivo desse vídeo não é só contar a minha história, mas também contar pra você que você tem livre acesso a Deus. Que se você talvez até seja ateu, não acredita em Deus, ou então às vezes você fala assim, até acredito, mas Deus existiu ou não, tanto faz pra minha vida. Tudo bem, não tô querendo discutir isso. O que eu estou querendo discutir é, quando aconteceu aquilo de Jesus se entregar por nós, Deus deu livre acesso a todos os seres humanos. Então não existe uma pessoa especial que consegue falar com Deus e Deus fala com ela. Todo mundo tem livre acesso a Deus. E Deus fala por meio da palavra dele, Deus fala por meio da natureza, Deus fala por meio da própria vida, Deus fala por meio de pessoas. A questão é, absorve essa palavra e confirma se é de Deus mesmo. Confirma com o próprio Deus que você tem livre acesso, né? Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês é isso. Queria que vocês, né, se alguém aqui já sofreu alguma coisa desse sentido, né, conheço histórias de pessoas que tiveram uma história bem parecida com a minha, mas um final diferente. Então, gente, o que eu queria dizer é isso, né, você tem livre acesso ao Pai Criador. Então, se você viu, se você acha que foi um recado de Deus pra você, pergunte pro próprio Deus, pergunte pra pessoa que quer te passar o recado. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Um beijo grande. Curta aí se você gostou, compartilha com todo mundo que vocês quiserem. No próximo vídeo também, o Johnny vai contar um pouquinho da parte dele, do lado B dessa história aí, tá bom? Tchau, pessoal!